Seja lá o que você quer vender ou comprar, Conecta aí. Sicredi Conecta é uma vitrine virtual exclusiva para os associados do Sicredi. O aplicativo é fácil de usar e não tem taxa para comprar ou vender. Aqui você encontra serviços e produtos novos e usados. Para quem vende, é uma oportunidade para novos negócios. E quem compra, coopera com a economia local. Baixe o Sicredi Conecta e comece a usar hoje mesmo. Para comprar, vender e cooperar. Conecta aí. Planejamos 2020 com muito empenho e expectativa. Tivemos uma grande virada, mas foi preciso ressignificar. Decidimos nos unir ainda mais e agir de forma sinérgica no enfrentamento à pandemia. Aceleramos novos projetos com o desafio de fazer tudo para que, longe ou perto, você continue cuidando da sua saúde, da sua empresa e das pessoas que trabalham nela. Estamos ainda mais presentes na vida de quem cuidamos. Por isso, fazer 49 anos significa tanto para nós. Afinal, este foi o ano em que a gente se reinventou. Unimed Erechim, 49 anos. Superar este momento juntos. Esse é o plano. Muito boa noite, senhoras e senhores. Estamos começando aqui o nosso programa Painel pela sua TV Erechim. Ainda vivendo esses tempos de pandemia, já está se tornando meio chato, mas enfim, como eu tenho um programa apenas por semana, a gente acaba sempre lembrando que esse problema não está superado ainda, pela singela razão de que não temos ainda uma vacina, né, reconhecida, enfim, aceita no mundo inteiro. O que talvez até o final do ano, começo do ano que vem, mas isso aí já é outra história, não vou meter minha colher nisso daí. Mas nós vamos falar sobre um tema importantíssimo nós estamos agora no dia 2 de novembro, nós estamos vivendo a data consagrada a Finados. E para muitos, né, nós temos a data de Natal, nós temos a Páscoa, nós temos o Dia das Mães, que é uma data bastante reverenciada, enfim. Mas eu acho que também a data de Finados, ela mexe com muitas pessoas, com todos os credos, acredito eu, com a maioria deles. E também Erechim recebe muita gente, manda muita gente para fora. Nós vamos falar sobre esse tema aí e, para tanto, nós convidamos e agradecemos a disponibilidade do padre Walter Girelli, reitor do Seminário Nossa Senhora de Fátima, que tem se tornado aí uma pessoa bastante, eu não digo conhecida, mas admirada, apreciada, aplaudida, inclusive, pelas suas iniciativas que tem promovido à frente do Seminário Nossa Senhora de Fátima. E nós vamos abordar no programa inteiro hoje, essa questão da morte, que é um tema que acho que se fala muito pouco. É isso que nós vamos saber. Padre Walter, me permita eu tratá-lo assim? Certo. Né? E o senhor seja muito bem-vindo e sinta-se em casa aqui. Muito obrigado, José Odi, obrigado pelo convite de estarmos aqui. A nossa saudação também aos telespectadores. Que bom, o único título que eu tenho, viu, é padre, então pode chamar de Padre Walter Girelli, não tem problema nenhum. Mas que bom, viu, Odi, você lembrava dia de Finados, agora então nesse dia 2, e eu tenho para mim assim que é uma das festividades, solenidades que talvez mais mobiliza pessoas de viajar para cá e para lá, de uma cidade para outra, porque no fundo todos ainda querem do seu jeito referenciar, né, os seus antepassados, né? Quem partiu deixa normalmente saudades, deixa lembranças, não é? E as pessoas amadas que partiram, elas não caem nunca no esquecimento. E uma das formas privilegiadas de fazer memória dos que já partiram
exatamente fazer a visita ao cemitério, é rezar pelo falecido, é fazer a sua homenagem. Então é interessante perceber ao redor desta data quantos ritos as pessoas elas desenvolvem, não é? Visitar o cemitério, levar as flores, limpar o túmulo, não é? Mandar rezar uma missa, fazer uma oração especial. Então, de fato, a data de finados é uma data que mobiliza muita gente, né? E nós sabemos que cada cultura tem um jeito de se relacionar com os falecidos, não é? Cada cultura tem o seu jeito. Nós aqui no Ocidente, no Brasil, normalmente temos esse nosso costume tradicional, por isso que até um dia que é feriado, né? Feriado, para outros é dia santo, veja, dia de finados, a gente nem trabalha. Fecha-se as firmas e tudo para exatamente referenciar os falecidos. Aí você vê que é uma data significativa porque se reverenciam pessoas que eram amadas, enfim, e que partiram para a eternidade. O Padre Walter dizia antes do início aqui, hoje eu vou me submeter ao crivo do Ode. Quero lhe dizer que eu estou bem mais calmo, né? Mas eu vou aproveitar uma bola que ficou picando aí. Partiram para onde? Partiram para onde? Boa pergunta, partiram para onde? Veja, quando nós falamos esses assuntos, eu sempre costumo dizer assim, nós vamos falar de um assunto do qual nós não temos a experiência. Nós não experimentamos ainda a morte. Nós que estamos dialogando aqui hoje, e quem está nos assistindo, nós não passamos ainda por este vale da morte. Então nós falamos de uma realidade que, vamos dizer assim, que nós não experimentamos. É diferente, por exemplo, da dor. Nós já experimentamos a dor na vida. Partimos para onde? Bom, aqui entram agora então as diferentes concepções, que as diferentes filosofias de vida, as diferentes igrejas, religiões, elas dão sobre esta realidade. Em todos os casos, um fato ele é dado. Ninguém que vem a este mundo vive aqui eternamente. A nossa vida tem um limite. Nós nascemos já com um selo de validade. E lá, logo adiante, ali nos espera a morte. Uns proximamente, por isso que morrem bebês, morrem crianças, morrem adolescentes, morrem jovens e morrem pessoas idosas. Mas todos nós caminhamos para lá. Então a morte é esta realidade, vamos dizer assim, terrível, que nos espera logo ali na frente. E nós não sabemos o dia nem a hora. Eu tenho 40 anos de padre, enterrei muita gente hoje. E tu me acredita que eu nunca acertei ainda quem é o próximo. Eu não acertei quem é o próximo ainda que vai morrer. Então, quando nós falamos dessa realidade da morte, na verdade, existem assim 3 grandes concepções para onde é que nós vamos a partir da morte. A concepção materialista, que entende que a morte é o fim de tudo. Morreu, morreu. Assim como morre uma árvore, morre um animal, morreu, terminou tudo. O que é que fica? Ficam os sonhos, os projetos desta pessoa. A causa pela qual ele deu a vida. E muita gente entende a vida assim. Eu tenho muitos amigos que também entendem que a morte é o fim de tudo. Então partem para onde? Para lugar nenhum. O fim último é lá no fundo, é o cemitério. Uma outra concepção, que é uma concepção também muito em voga, é a concepção espírita. Que a pessoa ela morre, ela desencarna, ela vai para um lugar, se ela ainda não atingiu o nível de purificação plena, aguardando a próxima reencarnação de novo. Vai no lugar dessa mansão dos espíritos e assim por diante. E depois um dia ela vai voltar. E a concepção cristã, católica, mas cristã toda, nos diz que nós partimos para onde? Nós partimos para uma vida plena, que tradicionalmente nós aprendemos lá na catequese com o nome da palavra céu. Nós partimos para o céu. É a morada dos que já partiram, que já viveram neste mundo e partiram para o outro lado. Dê o nome que a gente quiser dar, vida plena, vida eterna, céu, vida junto de Deus. São diferentes nomes que esta vida assume na teologia. Mas veja, aqui eu gostaria de dizer assim, uma coisa que eu acho muito importante. Essas são verdades de fé. Se você me perguntasse hoje, mas nós podemos provar que a morte é fim de tudo? Não conseguimos provar. É uma opção que o ateu faz, que o materialista faz. Ele opta de que a morte é o fim de tudo. Até porque os sinais que ele vê com a morte dá a impressão que verdadeiramente é o fim de tudo. Se nós olharmos só pelo olhar da razão e do olhar físico, a morte é o fim de tudo, calou-se para sempre, não é? Mas, então, tudo depende agora da opção de fé que a gente faz. O espírita, ele também faz uma opção de fé.
que a morte não é o fim de tudo e que o espírito vai passar por esse processo evolutivo, pelas sucessivas reencarnações, até um dia chegar à vida plena. Mas não dá para se ler aí que se estabelece, desculpe eu cortá-lo assim. Não, importante isso, importante. Se estabelece aí uma espécie, assim, olhando jornalisticamente, então, lavando as mãos aqui. Sim. Né, de que se estabelece, na verdade, uma queda de braço entre as diversas denominações religiosas, aí, enfim, porque um diz que é o fim de tudo, o outro aposta, ou diz, ou defende, acredita, vamos usar essa palavra para não ser contestado depois, aí, que vai para um determinado lugar, passa um tempo e depois reencarna, não sei o quê. Isso. Não seria esse o nosso caso, a gente já ter reencarnado? Não. E os cristãos creem na ressurreição. Creem na ressurreição e aí vai morar lá onde é que o senhor disse, dê o seu nome. Vida plena, junto de Deus, o nome que a gente quiser dar. Não é uma queda de braço, são concepções diferentes de vida. E são essas três grandes concepções. Existem talvez outras formas de conceber, mas hoje as três grandes concepções sobre o que é que nos espera após a morte são estas três, né? Então nós, os cristãos, acreditamos na ressurreição. Mas alguém podia perguntar, bom, então tanto faz, quem é que tem razão? Não sei quem, não posso provar para ti cientificamente quem tem razão. É uma opção de fé que você faz. Tem um autor, inclusive, muito lido aqui no Brasil, sobre esses temas de escatologia, que é o Renold Blanc. Ele é um estrangeiro, mas mora no Brasil. Ele, inclusive, tem um livro muito interessante escrito. O título do livro é assim, ó, Reencarnação ou Ressurreição? E o subtítulo embaixo é assim, ó, Uma decisão de fé. Verdadeiramente é uma decisão de fé. Por isso que a ressurreição não se prova, que a morte é o fim de tudo não se prova cientificamente com os métodos da ciência, e a reencarnação também não se prova. É uma opção de fé, mas tanto faz? Não é tanto faz. Qual é a opção que você vai fazer? Aquela que você está buscando, aquela que você sente que responde aos teus anseios. O Renold Blanc, como ele é cristão, ele é um católico, ele faz as diferentes análises e depois no final ele vai dizer assim, ó, a partir de todos esses argumentos que ele apresenta, ele vai dizer, é mais plausível crer na ressurreição. A própria ressurreição de Jesus, hoje, é importante que se diga, e os evangelhos deixam muito claro isso, é uma experiência de fé que os primeiros seguidores fazem de Jesus. É uma experiência de fé. Não é assim uma experiência como eu me encontrar contigo aqui na TV, me encontrar com um irmão lá na igreja, numa loja. É uma experiência mística, é uma experiência espiritual que a pessoa ela faz, mística. E não tem outro argumento, é por aí. Então não é tanto assim, vamos dizer, uma queda de braço, um tem mais razão, outro tem menos. Até porque, Odi, você sabe, né? Tem muita gente, por exemplo, que é espírita e que é católico também. E tem muito católico que ele também é espírita. Então muitas vezes as religiões, essas concepções, elas acabam se cruzando, até se misturando. Muitas vezes falta até clareza. Mas não chega a clareza intelectual. Depende muito sempre daquilo que eu dizia, dessa experiência que cada um vai fazendo. Nunca lhe passou pela cabeça, ou o senhor leu alguma coisa, a questão do consolo? Porque eu não conheço exatamente muitas pessoas que desejam morrer, né? Eu conheço muitas pessoas que querem ir para o céu. Se não precisasse morrer, era melhor. Né? Será que não é uma espécie de um consolo, já que o senhor disse, a única certeza que nós temos é que vai ter um fim? Será que isso não é uma espécie de um mantra? Assim, olha, vamos se agarrar em alguma coisa. Um consolo barato, né? Tu sabe hoje que é assim, não? Na insegurança e na infelicidade, ninguém suporta viver. As coisas, percebemos que as coisas materiais, elas não dão toda a segurança para nós. Porque a morte está ali, você deixa tudo aqui e assim por diante. Mas é muito mais... Tem muita gente que acha que não. Sim, mas é muito mais, assim, ó, sabe, do que um consolo. Ela acaba se tornando, né, se tornando uma verdade. Mas claro que nos conforta. Eu, por exemplo, saber que a morte não é o fim de tudo para mim, isso me dá um sentido diferente para a vida. Eu às vezes fico imaginando hoje, se eu pensasse que a morte fosse o fim de tudo, como é que eu ia me gerenciar a minha vida? Eu, por exemplo, tenho dificuldade de entender um ateu, ou aquele que pensa que a morte é o fim de tudo. O que é que o motiva mesmo para a vida?
Eu tenho ateus que eu conheço, são pessoas excelentes. Não é questão de julgamento moral, são pessoas extraordinárias. Conheço ateus assim, espíritas assim, e cristãos também. Então veja, são formas, são jeitos até que nos, vamos dizer, ilumina, nos dão as razões para a gente viver. Porque sem sentido a gente não vive. Então eu pessoalmente busco aonde o sentido para o meu viver? Eu busco nessa esperança, sim, da ressurreição, que vale a pena a gente lutar, trabalhar, fazer o bem, buscar, porque a morte não é o fim de tudo. Eu não vou dizer nem que vamos ser recompensados. Não, nós vamos continuar a nossa vivência depois lá junto de Deus, levando para lá aquilo que nós já somos aqui também nesta terra, aquilo que nós somos, não aquilo que nós temos. Aquilo que nós temos vai ficar, inclusive o nosso corpo. O nosso corpo vai ficar no cemitério, mas aquilo que nós somos, que é aquele nosso eu mais íntimo, aquele núcleo que dá a minha identidade, nós acreditamos que esse não morre, isso vai ressuscitar. Vai ficar no cemitério. Jesus Cristo morreu. E foram lá no cemitério, aonde foi, né, enterrado lá, colocado lá, e pelo que a história, enfim, pelo que o cristianismo reza, né, diz e defende, né, ele não foi encontrado. Não é encontrado. Seria ele uma figura tão especialíssima que seria única a ter o dom, a capacidade de ressuscitar? Veja assim, Jesus ele é único, você disse muito bem, Jesus ele é único na vida. O que ele tem de especial? Ele é o único que é filho de Deus, ele é o único que é Deus. Por isso nós formos olhar desde a concepção dele. Ninguém mais foi concebido do jeito de Jesus. Claro, de novo, é um dado da fé. Ele foi concebido não com o concurso de um homem, mas de uma mulher como dom do Espírito Santo. Mas como pode isso? Não, para entender isso, temos que entender a natureza de quem é que está se encarnando. É Jesus, ele é o Filho de Deus. Não encontraram o corpo dele. Temos que entender quem é... Teria reaparecido. De quem é esse corpo? Ele é do Filho de Deus. Por isso, com Jesus aconteceu algo de diferente do que vai acontecer conosco. Mas a igreja não prega que nós todos somos filhos de Deus? Todos somos filhos de Deus. E por isso, quando ele diz que nós somos filhos de Deus, nós fazemos a referência, de novo, volta sempre o dado da fé, né, hoje? Aquilo que nós acreditamos que está lá na primeira página da Bíblia. Quando Deus fez o homem e a mulher, diz lá no capítulo 2, ele fez de barro, aquele boneco de barro, depois soprou nele o sopro da vida. E por isso nós feitos a imagem e semelhança de Deus, em nós está este sopro da vida, esta centelha da vida divina. Por isso que nós cremos na ressurreição. Então esta centelha divina que está em nós, que popularmente nós chamamos de alma, nós entendemos que ela é imortal, ela é eterna. Nem a morte vai dominá-la, nem a morte vai dominá-la. Quando Jesus, se diz que ele venceu a morte, não é a morte física. A morte natural sempre existiu, sempre vai existir. Mas Jesus veio vencer a morte espiritual. Então quem crê em Jesus Cristo, quem crê em Deus, vai ressuscitar. O que é que vai ressuscitar da pessoa? Interessante hoje, o que é que vai... Esse corpo vai ressuscitar? Esse corpo não vai ressuscitar. Nós rezamos do nosso creio na ressurreição da carne. Essa carne não se refere a essa carne aqui do meu corpo físico. Mas aí nós não caímos novamente na questão do consolo, porque é muito comum se ouvir, nós vamos nos reencontrar. Sim, vamos nos reencontrar. Mas então eu creio na ressurreição da carne, quer dizer o que é? Quer dizer, a minha identidade mais profunda vou ressuscitar. Eu, como Walter, com a minha identidade. Hoje, você, eu creio, você vai ressuscitar enquanto hoje. A igreja, na profissão de fé, ela não encontrou outra palavra, a não ser a palavra carne, para dizer isto, significar a identidade do sujeito. Então a morte, pela morte, nós não vamos nos diluir, vamos dizer assim, dentro dos espíritos deste mundo, sei lá. Nós vamos manter a nossa identidade. Aquilo que nós somos, de mais profundo que existe em nós, é que vai sobreviver. A nossa vontade, a nossa inteligência, os sentimentos amorosos que nós acreditamos que isso não vai ter fim, porque isto representa exatamente esta centelha divina que está em nós e que nós acreditamos que ela é eterna, que ela é eterna. Ela teve início? Teve. Quando? Na nossa concepção.
Por isso, o cristão católico, ele não crê que nós fomos possuídos por um espírito que é pré-existente, que se encarnou no corpo que nós temos aqui. Nós acreditamos que, ao sermos concebidos, nós somos originalíssimos. Nós não existíamos antes e passamos a existir a partir da concepção. É a visão cristã. Outros creem diferente. Respeitamos, não tem problema nenhum. E o bonito de tudo isso, viu, hoje, vai ser o seguinte, ó, que todos nós, ateus, espíritas, atuas, católicos, nós vamos ter um grande momento de revelação para a nossa vida, que vai ser a morte. Na hora da morte, esse mistério todo que envolve a nossa vida, nós acreditamos que vai nos ser revelado. Porque ali nós vamos nos ver assim, face a face, conosco mesmos, com quem crê com Deus, com o outro, e nós vamos ser surpreendidos. Como será esse final? Nós não passamos ainda por essa experiência, mas a fé nos aponta, pela revelação cristã, que será um encontro muito feliz, porque será um encontro com Deus, com os irmãos, será um encontro amoroso, de felicidade plena, né? Mas o senhor já ouviu, eu ouvi, o William já ouviu, quem está em casa já ouviu relatos e já teve acesso a leituras de pessoas que pretensamente teriam falecido, Sim. Né? E que teriam se visto. Sim. Eu vou usar uma linguagem bem simples, assim, Certo, entende? sim. Teriam assistido ali um pouco, um tempo, não sei o que e tal. Eu não sei se a medicina explica isso, né? Ou se isso abre uma outra porta para, digamos, um novo observar a respeito da morte. Certamente são sinais que nos indicam que a morte não é o fim de tudo. E estou falando assim, não de folclore. Sim, tem livros extraordinários escritos sobre isso, temos experiências de pessoas intelectuais, de cientistas que fizeram essa experiência, que nós dizemos assim, de quase morte. Sim. E é interessante a experiência dessas pessoas, normalmente eles relatam o quê? Que foi uma experiência positiva, bonita, feliz. Sim. Normalmente falam de o quê? Flores, jardim, paz, luz, na verdade. Todas as imagens que nos remetem na nossa fé cristã católica à imagem do céu. O céu não é trevas, é luz. Então, mas assim, nós entendemos assim, que essas pessoas ainda não morreram. Porque depois da morte não tem volta. Elas puderam chegar talvez aí às portas da morte, no limiar da morte, mas não morreram. Inclusive eu li esses dias um artigo de um neurologista norte-americano que também não acreditava em Deus, não acreditava em vida após a morte, e ele fez essa experiência, e a partir desta experiência, ele mudou totalmente a concepção de vida dele. Porque no fundo, tudo isso depende de experiências que nós vamos fazendo na nossa vida. Então existem pessoas que fazem isso, mas ainda eles estão, a gente costuma dizer, do lado de cá. Eles não passaram ainda para o lado da morte, senão eles não teriam voltado. Mas são para nós, por exemplo, sinais. Nós não dominamos todo esse universo de experiência que as pessoas conseguem fazer. Não dominamos. Tem muitos elementos que fogem dos parâmetros da nossa ciência, na verdade. Por isso que a vida continua sendo sempre um mistério. Ok. Nós vamos fazer o nosso primeiro intervalo do programa de hoje e já voltamos. Qual o tamanho dos seus sonhos? Eles precisam de um espaço maior para que possam crescer ainda mais? Ou, quem sabe, eles precisam de um novo ambiente para se desenvolver? Já sei, chegou a tão esperada hora de dividir esse sonho com alguém. Ou então, seus sonhos precisam de um cantinho confortável para recarregar as energias. Para todas essas opções, a Sicredi Unestados é a parceira certa para realizar. Através do nosso crédito imobiliário, queremos ver os seus sonhos ganhando forma de lar. Você tem um plano para os próximos 365 dias? A Unimed tem. Planos que cooperam com a saúde da sua empresa e com a economia local. Cuidado completo para você e seus funcionários. Soluções que combinam com o seu negócio. Conecte-se com a gente e transforme sua empresa em um grande negócio. Superar este momento juntos. Esse é o plano.
Muito bem, nós estamos de volta com o padre Walter Girelli abordando hoje a questão de finados aí. Padre, a Igreja Católica não trata muito pouco sobre esse tema? Olha, objetivamente nós não ficamos toda hora ali falando da morte. Mas a realidade nos mostra que... Deixa eu reformular, não poderia falar mais? Poderia falar, toda hora nós nos deparamos com a realidade da morte. E normalmente, vamos dizer assim, eu vejo assim mesmo por mim como padre, normalmente a gente fala mais na morte nos velórios, né, na missa de corpo presente, sim, missa do sétimo dia. Não, sim, deveríamos falar mais. Existe dentro de nós, não sei se é uma forma de nos autoproteger. Nós temos dificuldades de falar da morte. Dá a impressão que falar da morte é um assunto feio. Eu já estive em muitas rodas de amigo, você começava conversando de morte, não, troca de assunto. Então a morte acaba ficando sempre um tabu. A gente quase nunca conversa, é verdade, você tem razão de dizer isto, não é? Mas nós precisamos sim, talvez conversar mais sobre isso, até para desfazer mal-entendidos com relação à morte. Porque ligado assim à morte, existe também muita fantasia. A religiosidade popular cria muita fantasia ao redor da morte. E quanto menos a gente fala, mais medo a gente vai ter, mais insegurança diante da morte. Eu percebo por mim, afinal, até como padre, a partir do estudo da teologia e trabalhar muito com a questão da morte, a gente acaba vendo a morte como algo assim, verdadeiramente muito, muito natural. A gente vai perdendo até o medo. Vai perdendo o medo, porque você dialoga, vai compreender, vai entender, você vai ver que a morte não é esse fantasma como muitas vezes se pinta, não é verdade? Então, de fato, nós precisamos nos reconciliar com a morte. Como é que a gente faz? Lendo, conversando, não é verdade? Lendo, conversando, quer dizer muito, rezando sobre isso, para a gente chegar àquela atitude de São Francisco, né? São Francisco dizia o quê? Chamava a morte de minha irmã morte. Minha irmã morte. Por que muita gente chega perto aí do leito da morte, né? Meu Deus do céu, aquele desespero. E não se fala nada sobre isso. Nem sequer se anuncia para o doente que a morte está próxima. Hoje existem teorias assim médicas e de atendentes de casos terminais que eles têm o direito de saber que estão chegando no final da vida, que eles vão morrer daqui uns dias. Mas existe todo um tabu. Então, muitas vezes nós, como igreja, entramos um pouquinho neste rol de falar menos sobre a morte. Mas claro que também por trás está um outro entendimento, que o mais importante é a vida, não é a morte. Não é a morte, o mais importante é a vida. Hoje a igreja, por exemplo, quando é possível falar a última vez de inferno? Alguém pregar na igreja sobre purgatório, sobre inferno, sobre juízo final, sobre condenação. Por quê? Nós somos herdeiros de uma teologia, que eu sempre costumo dizer assim, era a teologia do medo, uma teologia pessimista, uma teologia do cagaço, onde talvez se usavam esses argumentos para assustar as pessoas, para que as pessoas se comportassem direito. A igreja de 50, 60 anos para cá, ela inverteu a pregação. Ela fala muito mais do amor, da misericórdia, do carinho que Deus tem para a humanidade, do que assustar as pessoas, porque nós temos que ser salvos pelo amor. O senhor deve conhecer muitas pessoas adeptas ao espiritismo, eu conheço, inclusive eu convidei alguém que não pôde vir justamente por causa da pandemia e pediu que eu entendesse, está entendido perfeitamente, mas as pessoas do espiritismo que eu conheço, me parece que elas tratam um pouco diferente isso, elas não temem tanto, elas estão mais tranquilas com relação a esse tema. Conseguem, digamos, tratar melhor essa questão. Assimilar melhor. Melhor. Não, nesse sentido, eu tenho certeza absoluta. Por quê? Porque o espiritismo ele tem uma resposta muito mais objetiva, mais direta, mais objetiva. Por exemplo, você pega o sofrimento. E assim vale também a morte. Por que você sofre? Bom, você está sofrendo porque você está pagando um problema de uma vida passada. A forma cristã de interpretar o sofrimento é diferente. Porque a forma cristã, católica, de interpretar o sofrimento, você não está sofrendo por causa de uma vida passada. Você tem que assumir a responsabilidade. Nós temos que assumir a responsabilidade. Às vezes você está sofrendo porque você está sendo injustiçado,
Ou você está sofrendo porque está sendo injusto por alguém? Então você tem que se converter. E quando você sente essa interpelação que você tem que mudar de vida, muitas vezes a gente até resiste, porque a Igreja Católica trabalha muito em cima exatamente da necessidade da conversão, da mudança de vida. E assim, eu sempre gosto de lembrar assim, hoje para mim, e eu tomei consciência, não faz muito tempo não, essa dimensão da vida, assim, que a vida ela é um mistério. Ela é um mistério. E quando eu digo um mistério, não quer dizer que a vida é um absurdo. Quer dizer que as coisas fundamentais da vida, a gente praticamente não entende. A gente faz uma opção de fé por elas. Da onde nós viemos, para onde nós vamos, o porquê do sofrimento, o porquê da morte, o que é que vem depois da vida. São perguntas, questões, que nós não encontramos uma resposta assim objetiva. E este mistério, de fato, ele exige de nós o quê? Caminhar na fé hoje e caminhar também na insegurança que é próprio de quem caminha iluminado pela fé. Poderia eu concluir aqui, ou deduzir, que na sua opinião, a vida é um mistério maior do que a própria morte? Muito maior. A vida é muito maior, um mistério muito maior do que a morte. A morte ela é um detalhe dentro da vida. E quando eu falo assim que a vida ela é um mistério, eu sempre gosto de lembrar assim hoje, e veja se não é verdade, você que também está nos acompanhando. Olhe para dentro de si mesmo. O que é que você entende de você mesmo? Dentro de você, não existe um núcleo assim, um núcleo lá, aquele núcleo duro, que dá a tua identidade lá dentro, que eu costumo chamar assim, ó, sem fazer preconceito, a nossa caixa preta que temos lá dentro. Não existe lá um espaço onde, por exemplo, nem a sua mulher consegue entrar, e você não consegue entrar nesse espaço da sua esposa, aonde reside aquele núcleo central mais íntimo nosso, que nós entendemos que aonde também reside Deus, reside o sentido da vida. Qual é a experiência que Santo Agostinho fez? Santo Agostinho ele procurou o sentido da vida em tudo que era religião, filosofia, movimento religioso da sua época, procurou num lugar, procurou no outro e não encontrava. Ele diz que onde é que ele encontrou o sentido da vida, onde é que ele encontrou Deus, a razão para o seu viver, quando ele se voltou para o mais íntimo de si mesmo. E aí ele descobre que Deus era mais íntimo a ele do que ele mesmo. Então veja, este mistério que envolve a nossa vida. E ali existe, é tão profundo isso em nós, que nós podemos, à luz desse espaço que é só nosso, é onde nós decidimos nossas principais opções, nossos principais gostos. Inclusive nós podemos até, por exemplo, chegar à conclusão de decidir de se tirar a própria vida. Não é um mistério o cara de se querer tirar a própria vida? Como é um mistério também... A Igreja Católica pensa a respeito disso? Como é um mistério também, por exemplo, hoje assim, por mais que você tenha esposa, você é casado? Sim. Eu sou... Tá, eu vou dizer para mim... Já fui, sou de novo. Tá, e para mim, por exemplo, se você me perguntasse, Padre Valdo, qual é a razão última de você ser padre? Eu não sei. É um mistério. Isso pertence a um mistério que nem eu sei explicar para mim mesmo. Por que você casou com aquela mulher? Tu vai ver, no fundo, o próprio amor, ele é um mistério. Então tem coisas da nossa vida que nós pensamos, que nós nos pautamos assim sempre pela coisa bem planejada, mas nem tudo é assim, Por isso que a nossa vida, muitas vezes, ela foge daquilo que são os nossos controles de nossas ações e assim por diante. Por isso que eu dizia, alguém pode até chegar a se suicidar. Bom, a Igreja Católica sempre repete, diz, defende e tal, que Deus existe. A gente não sabe exatamente como é que é a figura, o que vem a ser. Quem é que criou a frase, aquela que o senhor já citou antes? Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, mas o homem morre. Deus não morre. Por que se ele criou a sua imagem, a sua semelhança? É porque ele devia ter, então, um propósito, não iria querer, digamos assim, entre aspas, estar praticamente ele morrendo. Sim, mas na medida em que cada pessoa morre. Veja assim, né, Woody? Deus ele não tem matéria, ele não tem forma. Quando a Bíblia diz que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, não é no nosso físico, não é na nossa matéria. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus no nosso espírito, que nós chamamos de alma. É o nosso espírito, aquele eu interior, esse núcleo fundamental. Na verdade, se for olhar, a gente poderia dizer que tudo que é criado
foi criado à imagem e semelhança de Deus. Por isso que muita gente chega a Deus, a descobrir que Deus existe, não é pela revelação bíblica, mas contemplando a natureza. Quanto poeta, quanto artista, ele se deu aquele insight de descobrir, não, Deus existe, existe um ser superior, algo de extraordinário, por exemplo, contemplando um pôr do sol. A natureza é o primeiro livro escrito da revelação de Deus. Então não é só o ser humano feito à imagem e semelhança de Deus. A própria natureza. E a natureza, é por isso que hoje em dia se fala tanto que nós devemos preservar a natureza, cuidar da natureza, essa nossa casa comum, assim como temos que cuidar do ser humano. Nós, na verdade, pertencemos a esse conjunto criado à imagem e semelhança de Deus, mas nós temos esta particularidade, sim, e a Bíblia destaca muito bem isso. Que nós somos feitos também em mais semelhança de Deus, porque nós somos feitos, somos livres, temos inteligência, vontade, sentimentos, capacidade de amar, e nós entendemos que Deus é isto. Como é que nós chegamos a essa conclusão? Contemplando a nós mesmos. A descoberta de Deus se dá a partir de nós para Deus, e não de Deus para nós. O ser humano se contemplando, ele chega à conclusão que Deus ele é amor, que Deus é liberdade, que Deus é ternura, que Deus é eterno. Muito bem, nós estamos conversando hoje aqui com o padre Walter Girelli sobre esse tema sempre tão palpitante, né, que muita gente evita falar, tocar, que é a questão da morte, né, a certeza de todos, isso é absoluto, o senhor mesmo disse, né, certeza de todos. Agora, para onde nós vamos? Aí entra a questão de alma. Será que essa questão de morte, pós-morte e de várias teorias, será que tudo isso, vou voltar novamente a insistir, será que isso não se prende à questão assim de, pô, eu nasci, eu tive uma vida assim assado, é boa ou ruim ou não, mas ele não quer morrer. Será que isso não é uma espécie de um consolo e não dá para resumir tudo isso numa questão de fé? Porque nesses tempos de pandemia, né, acho que todos nós temos conhecidos, amigos, familiares, enfim, né, que as notícias chegam, olha, piorou, não, deu uma melhorada, não, decaiu novamente. E o que mais se lê nas mensagens, nas trocas de mensagens e tal, ou de viva voz é Deus no comando, Deus no comando. E de repente a pessoa morre. Como Deus no comando então? Deus continua no comando. Pois é, mas aí, mas enquanto a gente está falando, sabe que não é uma questão assim de fé, fé. Bom, ele está vivo, fé. Viu? Por isso que eu dizia, quando aí de repente o cara morreu. Quando eu digo assim que a vida ela é um mistério, exatamente nós vamos fazendo esta experiência que a vida ela foge de nossas mãos. Olha a evolução que nós estamos, por exemplo, tecnologicamente falando, em termos de medicina, em termos de conquistas científicas. E a vida, ela foge desse controle. A ciência não consegue controlar a vida. Não consegue controlar a vida. Então a gente vê que nós é que queremos domesticar Deus. Nós queremos controlar Deus. Ele tem que curar, ele tem que ressuscitar, ele tem que curar do Covid, ele tem que libertar essa pessoa. Mas e se ela morre? Veja, crer em Deus é um ato de confiança, morrendo ou não morrendo. É um ato de fé que a gente faz. E nós acreditamos, eu creio que a história ela não caminha por um determinismo meramente de leis físicas, cósmicas. E mesmo que seja por isso, eu fico me perguntando, será que não existe uma inteligência maior que ordena tudo isso? Nós temos grandes cientistas ateus. E nós temos grandes cientistas que têm fé. Eles olhando e contemplando essa natureza do mundo que eles descobriram e que estudam cada vez mais, eles se perguntam, eles ao menos têm a tentação de crer, eles se perguntam, será que não existe aqui uma inteligência que é o princípio de tudo isso? Que vai além daquilo que a ciência pode mostrar? Muitos se fazem essa pergunta. Eu nunca me esqueço, nos tempos de quartel, isso já se faz quase 50 anos, nós morávamos em 4, num apartamentozinho bem pequenininho, numa república bem pequenininha, eu de Erechim, um rapaz de Erebango, que ficou em Porto Alegre, um rapaz de São Gabriel e um de Bento Gonçalves. Nós acabamos morando esse ano inteiro junto.
E eu jamais vou esquecer, nós falávamos sobre tudo e um dia nós começamos a falar sobre essa questão. E um deles não acredita, morreu, acabou. Né? E eu me lembro que o Xavier, que era um amigo nosso de São Gabriel, disse, mas o que nós estamos fazendo aqui então? Por que nós nascemos? O que nós estamos fazendo aqui? Tem que ter como o senhor disse, alguém deve estar ordenando, ou enfim, ele disse assim, bom, então acreditar é em vão. Isso nunca me saiu da cabeça. Não tem dúvida. Então a ciência pode nos ajudar a entender muita coisa. E essa é a função dela. Essa é a função dela. Mas a própria ciência ela vai chegar num limite que ela não vai mais poder responder dentro da lógica do método científico. Então tem um momento que você vai, mas por que você pode dizer isso? Me explique o amor. Me explique a realidade do amor. O que é o amor? A ciência consegue explicar o que é amor? Explique a saudade. O que é a saudade? Então nós percebemos que existem realidades que fogem à nossa razão, fogem às leis da ciência, Ah, mas psicologia pode dizer o que quiser, mas sempre fica aquela questão misteriosa que envolve, por exemplo, aquilo que estou dizendo, o amor, que envolve a vontade, que envolve a inteligência. A ciência não consegue dizer tudo. Ela também tem o seu limite. E nós, seres humanos, muitas vezes não queremos aceitar esse limite. Porque nós gostaríamos de dominar, inclusive dominar Deus, se fosse possível, para Ele fazer a minha vontade, fazer só a nossa vontade. A realidade da vida não é essa. Olha como nós somos tão frágeis. Mas tem uma coisa, viu, hoje, que eu sempre costumo dizer assim, ó, sem sentido e sem felicidade o ser humano não aguenta. Então, na insegurança, sem sentido, e na infelicidade, o ser humano ele não aguenta. Por isso que ele tenta buscar segurança. Vai buscar a segurança onde? No conhecimento científico, fundamental, nas diferentes ciências, psicologia, antropologia. No fundo, as diferentes religiões estão aí para fazer o quê? Para dar um sentido para o viver da gente. Não tem outra finalidade. É por isso que o ser humano ele dá um jeito de buscar sempre uma razão para viver, um sentido para viver e buscar a felicidade. Nosso último intervalo do programa de hoje e voltamos dentro de instantes. Seja lá o que você quer vender ou comprar, Conecta aí. Sicredi Conecta é uma vitrine virtual exclusiva para os associados do Sicredi. O aplicativo é fácil de usar e não tem taxa para comprar ou vender. Aqui você encontra serviços e produtos novos e usados. Para quem vende, é uma oportunidade para novos negócios. E quem compra, coopera com a economia local. Baixe o Sicredi Conecta e comece a usar hoje mesmo. Para comprar, vender e cooperar. Conecta aí. Planejamos 2020 com muito empenho e expectativa. Tivemos uma grande virada, mas foi preciso ressignificar. Decidimos nos unir ainda mais e agir de forma sinérgica no enfrentamento à pandemia. Aceleramos novos projetos com o desafio de fazer tudo para que, longe ou perto, você continue cuidando da sua saúde, da sua empresa e das pessoas que trabalham nela. Estamos ainda mais presentes na vida de quem cuidamos. Por isso, fazer 49 anos significa tanto para nós. Afinal, este foi o ano em que a gente se reinventou. Unimed Erechim, 49 anos. Superar este momento juntos. Esse é o plano. Muito bem, o tempo está voando nesse programa de hoje aqui. Eu quero falar rapidamente sobre pegar o lado da ciência. Uma vez, viver 40 anos era uma idade considerável. Viver 50, então, era um velho, entre aspas. Hoje as pessoas têm 80 anos e querem ver se ainda podem fazer sexo, enfim, namorar e tal. Né? Essa semana saiu uma notícia aí de que descobriram muita água na Lua. Será que a gente não está caminhando, digamos, evoluindo para que isso, digamos, daqui a 1000 anos, essa questão seja tratada de uma outra forma completamente? Não tem dúvida nenhuma. Eu lembro quando
que alguém dava aquele depoimento, não? Eu cortei o corpo, esquartejei todo o corpo do sujeito e não encontrei alma dentro dele, não encontrei o espírito. O homem foi para a Lua, foi lá para Marte e não encontrou Deus. E não vai encontrar, meu irmão. Eu volto a dizer assim, quando eu digo que a vida ela é um mistério, é diferente do que dizer que é um absurdo. O absurdo não tem sentido. O mistério significa dizer que quanto mais você mergulha no mistério, maior vai ficando esse mistério. Sempre maior ele vai ficando. Então, quanto mais a ciência vai evoluindo, maior ela vai descobrindo que o mistério é sempre maior. É que nem no nosso caso, quando eu morava no tombo, para mim, a vida era uma coisa, ela tinha o que? Os limites do tombo. Agora já tem outros limites, não é? E veja assim, interessante, eu li um artigo científico numa universidade dos Estados Unidos, diz que hoje já a célula humana teria a possibilidade de viver 121 anos. Você falava em prolongar a vida. Em determinadas situações, a célula poderia chegar a 121 anos, mas ela vai morrer. Ela vai morrer. Então a morte biológica, ela é certa, certa, certa. Por isso que o ser humano, ele não se contenta só em procurar o sentido da sua vida material ser maior ou menor. Até porque se fosse esse o grande sentido da vida, e os que morrem jovens, e os que morrem crianças. Então a questão não é tanto de prolongar a vida, mas a grande preocupação é também prolongar a qualidade de vida. E não cuidar só da vida física, até porque hoje você sabe, eu também sei, o meu maior bem-estar não está no meu bem-estar físico. Não está no meu bem-estar físico. Você sabe qual é o teu melhor bem-estar? É o teu bem-estar emocional, psicológico, afetivo. Não é verdade que é assim? O teu bem-estar espiritual, o teu bem-estar intelectual, que são coisas que você não vê, não mede e não pesa. Inclusive eu li um artigo essa semana, assim, mas sintetizando, não sei se dá para explicar, dizer que o importante não é o ter, né? E sim com quem você está, ou como é que você está. É o famoso ser, né? Sim. Dizia até um autor assim, né? Falando assim, ligando com a morte. Que aquilo que nós temos fica com a morte, aquilo que nós somos permanece. Ressurreição. Sei que o senhor quer falar um pouquinho dessa questão de ressurreição. E aqui eu queria dizer assim, ó, se a morte não é o fim de tudo, lá no momento derradeiro, falei primeiro que o momento derradeiro da revelação sobre nós mesmos e sobre Deus vai se dar na hora da morte. Vai se dar na hora da morte. E veja, eu li um dia um artigo que dizia uma coisa muito bonita. Ele falava assim, ó, uma coisa é o que eu penso que eu sou. O conceito que eu tenho de mim mesmo. Outra coisa é o que os outros pensam que eu sou. E outra coisa é o que eu sou de verdade. O que é que eu sou mesmo? Eu vou descobrir na hora da morte. E eu poderei me surpreender de mim mesmo. Que eu não vou ser aquele que eu imaginava que eu fosse. E menos ainda aquilo que os outros imaginassem que eu fosse. A morte vai me revelar isso. E a morte, para nós cristãos, é esse momento do encontro definitivo com Deus. Não é o último encontro, é o encontro definitivo. Mas o senhor vai descobrir como isso aí. Agora eu fiquei... É um mistério. É um mistério que vai nos envolver. O senhor está afirmando isso de que, bom, eu morri, vão ver o que os outros dizem? Ou... Não, eu não vou ver o que... Eu vou ser diferente, porque eu vou me ver livre da matéria, né, livre do corpo, fora do tempo, fora do espaço. Exato, a morte que vai me introduzir nisso. E nesse momento derradeiro aqui que eu gostaria de dizer uma coisa que eu acho assim fundamental, não é? Fundamental. Que na hora derradeira nós vamos ser julgados na nossa vida, aqui vem a visão então católica, cristã, nós vamos ser julgados pelo amor. Pelo amor, Deus é amor, já disse São João. E nós vamos ser julgados pelo amor com que nós temos feito as coisas. Nós não vamos ser julgados pelo mérito. Naquela hora derradeira, nós não vão nos perguntar se você foi padre, foi jornalista, se você ia na missa, se você era espírita, o que você fez, o que você deixou de fazer. Nós vamos ser julgados por aquilo que nós vivemos de amor na vida. Para que serve então rezar e ir na missa, as coisas? Para nós sermos mais amorosos. Se não nos ajuda a sermos mais amorosos, amar mais, isto não será salvífico para nós. Por isso, veja, e nós vamos nos encontrar, por isso que a gente não precisa ter medo da morte, não precisamos ter medo do juízo final, desse encontro derradeiro com Deus. Por quê? Porque nós vamos nos encontrar com o amor pleno. O amor que purifica, que salva, um amor que justifica, um amor que nos regenera. É por isso que assim, dizia um bispo da igreja metodista sul-africana, dizia assim que no abraço amoroso de Deus cabem negros e brancos, Bush e Bin Laden, gays e lésbicas.
No abraço amoroso de Deus cabem todos. Você não vai ser julgado porque você é católico, porque você é espírita, porque você é ateu. Por que eu digo com tanta segurança? Porque isso está na revelação. Isso faz parte da revelação bíblica. Mas essa evolução aí que eu referi antes acontece também dentro da igreja. Não tem certos dogmas vêm sendo, o próprio Papa Francisco referiu há poucos dias a essa questão dos homossexuais, que até um certo tempo eram, né, excluídos. Não tem dúvida, por isso que a fé ela tem que evoluir. De vez em quando eu encontro assim, pessoas que dizem, mas padre, mas uma vez a igreja dizia assim. Eu digo, uma vez também me disseram que foi a cegonha que me trouxe. Então tudo na evolução. Se no mundo da agricultura, da tecnologia, as coisas evoluem, na teologia também, na compreensão de Deus, nessa experiência de Deus, na experiência da vida, também tudo evolui. Por isso que hoje, a experiência da vida que temos hoje, ela é diferente do que 50 anos atrás. Padre Walter, eu já ouvi muitas vezes o conceito, a vida vence a morte, né? Mas na prática, a gente sabe, pelo que nós temos até hoje, a morte vence a vida. Olhando no plano natural, sim. Mas nós acreditamos que nós não temos só essa natureza física. Sim, nós sempre seremos derrotados pela morte. Mas temos sempre que contemplar essa outra dimensão. Por isso, no Evangelho, que eu gosto muito de ler, Dia dos Enterros, é aquele que Jesus diz, não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus, crede em mim também. Uhum. A morte sempre vai nos perturbar. Mas antes de Jesus, como é que era a coisa? Antes tinha outras concepções, tinha concepção materialista, as três tinha. Concepção materialista, concepção espírita. A crença na ressurreição é uma crença relativamente jovem. Ela tem em torno de 3.000 anos. Uhum. E a reencarnação, desde que se tem notícia que existiu o ser humano, teve a crença na reencarnação. Por isso que todas essas crenças elas têm história, elas têm uma história. Ela tem começo. Então, para nós, o ponto alto da crença na ressurreição é a crença em Jesus. O jeito católico de crer, porque os espíritas também creem em Jesus. Ele também é um ser perfeitíssimo, um espírito perfeito. Então, por isso que eles também têm uma vertente cristã. Mas são formas diferentes. De novo, hoje vem aqui, são opções de fé que a gente faz. Como nos comportar, então, no dia de finados? Como vamos ao cemitério, enfim e tal. Aí tudo vai também no nível vamos dizer assim, de sensibilidade de cada um. Uma questão é você ser motivado assim por esses sentimentos humanos, de levar uma flor, fazer um reconhecimento, agradecer. Outra forma é você ser motivado pelo sentimento, por exemplo, de fé, a rezar por aquele que partiu. A própria Sagrada Escritura diz... Aquele que partiu, ele passa a estar muito vivo na pessoa de cada um de nós. Não tem dúvida nenhuma. Nós acreditamos, até no nosso creio, a gente reza lá, creio na comunhão dos santos. Quer dizer o que esse creio na comunhão dos santos? Que nós estamos em comunhão, eles já vivos em Deus e nós vivos aqui. Por isso que para o amor não existe fronteira. Nem daqui para a Europa, nem desta vida para outra. Por isso que o que molda, o que dá sentido ao dia de finados é exatamente o amor com que a gente mantém com aquela pessoa que partiu. E eu costumo sempre dizer assim, né, Odi, que rezar pelos mortos, bem cá entre nós. Os mortos já estão em Deus. Mas então rezar por quê para os mortos? Rezar pelos mortos, Odi, faz um bem para nós que você não imagina. Por quê? Quem de nós não tem um certo sentimento de dívida com quem que partiu? Mas o cara já partiu, como é que eu vou pagar esse sentimento de dívida por ele? Rezando por ele. Então a oração que eu faço pelo morto, na verdade, é um gesto de libertação para mim, que estou aqui ainda nesta terra. Aqui. Por conta da pandemia, nós estamos vivendo aí uma situação nova também na questão dos velórios. Aí 3 horas, 2 horas, enfim e tal. Uma vez... Antes era 24 horas e tal. Outras culturas vamos deixar, porque senão nós não temos mais tempo. O senhor acha que essa situação pode sofrer algum processo de alteração no cristianismo, digamos? Certamente, porque o que é o tempo do velório, 24 horas de velório? Isso é um dado cultural. Os caras têm o dado da medicina, da ciência, que é ver se o sujeito morreu mesmo, né? Então precisa de um tempo. Mas hoje em dia, a ciência, ela sabe nos dizer se o sujeito está morto ou não está morto. Uma vez não sabia, demorava. Então vamos deixar mais tempo para ver se ele está morto de verdade ou não está. E você deve ter escutado quantas histórias, né, de pessoas que foram enterradas vivas, né? O que eu percebo que essa pandemia está mudando até nosso hábito de fazer velório. E eu acho que vai vir para ficar. Para que ficar 24 horas lá, 24 horas velando?
Eu sei, tem um significado muito importante, não só para o falecido, mas para os familiares, receber o abraço dos amigos e assim por diante, fazer aquele rito de despedida. Mas não precisamos ficar 12, 13, 14 horas, uma noite inteira. Pelo jeito que eu estou vendo, é um hábito que vai vir para ficar. Que as funerárias, os cemitérios, as igrejas vão ter que refazer hábitos. Da igreja católica teria que partir de cima isso? Não. Isso, o tempo de velório, não, isso é um hábito da família. A família que vai determinar isso. Eu vejo assim, o drama agora, em função da pandemia, é quando o sujeito morre do coronavírus, que não pode mais nem se despedir, nem abrir o caixão, essas coisas. Sim. Isso acho que é uma coisa que jamais vai acontecer assim depois livre da pandemia. Mas o rito do velório certamente vai mudar muita coisa. 30 segundos, o que o senhor pode acrescentar mais a esse tema tão palpitante? O que eu poderia dizer assim, olha, que nós todos somos motivados por um princípio chamado esperança. Esperança. E a nossa esperança é a vida eterna. A nossa esperança não vai só até onde vai o nosso tempo biológico, até o dia da morte. Nós acreditamos que vai além. E fazemos um ato de fé que isto vai além. Por quê? Porque nós acreditamos pelo dom da fé, pela revelação, e porque Deus, Ele é amor. E onde existe amor, a vida ela é permanente, a vida ela é eterna. Então o segredo da vida, o que é? É amar, porque nós seremos julgados pelo amor. Padre Walter, muito obrigado pela entrevista aqui. A todos de casa também, muito obrigado, boa noite e até uma próxima. Você tem um plano para os próximos 365 dias? A Unimed tem. Planos que cooperam com a saúde da sua empresa e com a economia local. Cuidado completo para você e seus funcionários. Soluções que combinam com o seu negócio. Conecte-se com a gente e transforme sua empresa em um grande negócio. Superar este momento juntos. Esse é o plano. Qual o tamanho dos seus sonhos? Eles precisam de um espaço maior para que possam crescer ainda mais? Ou, quem sabe, eles precisam de um novo ambiente para se desenvolver? Já sei, chegou a tão esperada hora de dividir esse sonho com alguém. Ou então, seus sonhos precisam de um cantinho confortável para recarregar as energias. Para todas essas opções, a Sicredi Unestados é a parceira certa para realizar. Através do nosso crédito imobiliário, queremos ver os seus sonhos ganhando forma de lar.